estamos aqui com o Onísio Vieira Melo, ele que é representante da Compra Certa Brastemp, estava em Boa Vista quando um cidadão cometeu um suicídio e ele vai falar pra gente, ele que presenciou aí os minutos finais de vida desse cidadão. Edmilson, primeiramente, bom dia. Eu estava vindo de Águia Branca, retorno à Barra de São Francisco, quando parei em Boa Vista para trabalhar. Eu trabalho com a Compra Certa Brastemp. E um momento antes da morte dele, ele estava no bar, ao lado do asfalto da pista, e tomando uma cerveja na mesinha, como todos nós fazemos no final da tarde. E quando eu cheguei para entregar o panfleto a ele, quando eu entreguei o panfleto a ele, a primeira pessoa que eu pude a oportunidade de entregar o panfleto, ele disse que não queria o panfleto, porque estava aborrecido com a vida, aquelas coisas todas. Até então eu até disse para ele: que isso, rapaz, você é uma pessoa nova, você tem tudo para ter sucesso na vida. E ele não aceitou meu panfleto. Continuando conversando com a namorada dele, e eu não sabia então que era a namorada dele, e continuei fazendo meu trabalho. Minuto antes dele estar acontecendo aquele fato que aconteceu, que foi uma coisa horrível, ele pegou a moto, colocou ela na pista e falou para a namorada dele que ia se matar. Mas ninguém acreditou que pudesse haver aquela coisa tão incrível que aconteceu ali. É uma coisa que a gente até emociona estar falando, porque é um fato que ninguém gostaria de ver, nem com um inimigo, não por eu não conhecer ele, mas todo mundo conhecia a pessoa dele, sabia que ele era uma pessoa boa, trabalhadora. Então, a gente poderia ter evitado, mas não teve como. Que às vezes quando a pessoa fala assim, não acreditou, né? Não acreditaram. Exatamente. E até então ele colocou a moto na pista para estar fazendo um suicídio, e ninguém teve a possibilidade de estar fazendo, porque não acreditou na possibilidade que iria acontecer aquele fato tão horrível. Então, ele de imediato ele esperou que viesse um caminhão. Eu estava próximo à mediação, uns 15 metros do fato onde aconteceu, e ele se jogou na frente do caminhão. A única coisa, quando eu percebi, quando ele se jogou na frente do caminhão, foi o momento que o caminhoneiro tirou a moto para não pegar de frente com a pessoa que vinha ao encontro do caminhão. O caminhoneiro tentou desviar, né, desviou da moto. Exatamente. Aí no que o caminhão desviou, eu acredito que aquele momento que eu percebi que desviou, a cabeça dessa pessoa pegou no ferro, que é onde fica segurando o tanque do caminhão. Então o fato de ter acontecido, nossa, é uma coisa que teve gente desmaiando, o corpo dele ficou em cima da moto, ele levou em média uns 30 minutos para estar parando de respirar, alguma coisa assim. O corpo dele se mexia muito, então foi uma coisa lamentável. Teve gente que desmaiou. O corpo, vamos lembrar aqui, Onísio, o corpo desse cidadão, o Juninho, de Cedolândia, ficou em cima da moto. A cabeça partiu ao meio, não é isso? Exatamente. O crânio, o cérebro dele ficou meio do asfalto, o rosto ficou no meio do asfalto. Fala pra gente ali, aquele momento que você viu aquela cena ali, aquele sangue saindo, ele ainda tentava, o que ele fazia naquele momento? Olha, Edmilson, é uma coisa que teve muitas pessoas que desmaiou, inclusive a namorada dele desmaiou. Meu cunhado que estava comigo, o Luciano, não aguentou, ficou de longe, que também falou que sentiu uma coisa tão ruim, que quase desmaiou. A gente tem que ter muita fé em Deus, porque senão a pessoa não aguenta. É uma cena que são pouquíssimas pessoas que têm condições de chegar próximo. Foi horrível, uma coisa triste demais, entendeu, o que aconteceu. E não tinha nem como socorrer, né, porque o cérebro dele estava, a cabeça pocou ao meio, o rosto, então, quer dizer, não tinha, as pessoas falavam em socorrer, Várias pessoas chegavam, vão socorrer, inclusive tinha um policial militar no momento, e todos nós sabíamos que ali não tinha condições de estar prestando socorro àquela vítima, porque o cérebro dele já tinha arrancado, as duas partes do cérebro estavam caídas para o asfalto, ao lado do crânio dele, que saiu totalmente dessa face, que arrancou todinha essa face do corpo dele, que arrancou toda, juntamente com a face dentária de cima. Então, não tinha como estar prestando socorro para aquela, infelizmente, colocar nas mãos de Deus, e o fato foi lamentável, porque todos nós sabemos que foi um suicídio. Ele premeditou, a gente não esperava que ia acontecer aquele fato, e
aconteceu e todos nós lamentamos muito, os parentes dela que lamentam muito, lógico que lamentam muito pelo fato, porque é uma pessoa nova e mesmo sabendo por causa de pessoas namoradas, a gente tem que ter muito conselho. Eu sempre falo com os meus filhos, a pessoa não pode se deixar se levar pela paixão e ao mesmo tempo chegar de ter pensamento de suicídio, essa coisa que é triste. Em cada família que acontece um suicídio, eu acho que isso aí é muito triste, porque sabe o reconhecimento que Deus não permite esse fato, né? E você, Onísio, que presenciou tudo isso lá no local, você que estava presente, você que antes chegou a conversar, entregou um panfleto a esse rapaz, é complicado, hein? Imagina a situação que ficam os familiares, né? A dor, a marca, a cicatriz que fica para sempre. Olha, Edmilson, a gente para pensar às vezes assim, a gente pensa assim que às vezes por estar por fora, apenas uma pessoa que eu acabei de conhecer, naquele momento eu falei assim, meu Deus, eu estava conversando com esse cara aqui agora, entreguei um panfleto aí, dentro de 20, 30 minutos que eu estava trabalhando ali nas proximidades, um fato desse acontecer, olha, é uma coisa que eu não sei como fica o sentimento da pessoa, dos parentes, é uma coisa que eu, graças a Deus, nunca passei, nem quero passar, e peço muito a Deus, porque é uma coisa muito difícil mesmo. Onísio, para resumir essa reportagem, fala pra gente, fecha os olhos aí um minutinho, eu quero que você volta naquele momento lá e termina essa matéria aí falando o que realmente você viu naquele momento. Olha, Edmilson, o que eu vi ali, eu peço a Deus que ilumine meu caminho, que eu viajo muito nessas estradas. Eu já tive, assim, não envolvendo em acidentes, mas já vi muitos acidentes nos asfaltos. E eu peço a Deus que eu nunca há de vir e nem ver uma coisa que eu vi ali. É uma coisa lamentável, é uma coisa que a gente não espera, a gente está nas estradas, pode ocorrer. E a forma que aconteceu, a gente fica mais triste, igual eu disse agora, sabe que é um suicídio. Então, é uma coisa que a gente nem quer imaginar. E aquela noite eu nem consegui dormir direito, eu nem quis passar para minha esposa a forma que aconteceu, porque ela também, às vezes, fica preocupada, pensando, entendeu? Então, eu peço a Deus que tire essa coisa, esses pensamentos que ficam na cabeça da gente, daquele acidente terrível que teve. E eu peço a Deus que as famílias também iluminem e não fiquem com essa preocupação, coloquem na mão de Deus que tudo venha acontecer daqui para frente, as coisas boas na vida delas.